As bactérias estão presentes em todos os lugares e podem ser responsáveis pela propagação de muitas doenças. Cuidados são necessários com a higiene pessoal e das casas para que a nossa saúde seja preservada. Hoje nós estamos recebendo no programa Cidadania em Pauta a visita do infectologista Stelios Ficares, que vai nos ensinar um pouco mais sobre esse assunto. Eu queria agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço o convite. Ok. Bom, vamos entender um pouquinho o que é o médico infectologista, é isso? O médico infectologista é aquele que trata das doenças que estão envolvidas a transmissão através de micro-organismos. Então, doenças, por exemplo, tipo dengue, que tem um vírus, AIDS, que tem um vírus, pneumonias, que tem bactérias. Então, as doenças que envolvem um micro-organismo para que elas sejam transmitidas, para que o indivíduo fique doente, são encaradas como doenças infecciosas. É essa a definição desse tipo de doença. Bom, e é verdade que existe uma deficiência de médicos nessa área? A infectologia é uma especialidade relativamente nova e por conta dessa novidade, vamos dizer assim, existem menos especialistas do que em outras áreas. Na realidade, a AIDS acabou evidenciando o papel do infectologista e a partir daí essa especialidade passou a ser mais conhecida. Mas o número de infectologistas, né, que se formam e que vão para o mercado de trabalho ainda é pequeno em relação à demanda do país. Bom, e a rotina de um médico infectologista é a mesma de qualquer outra especialidade? Ele atende no consultório dele ou assim, ele fica lá dentro do... A infectologia, ela hoje envolve até assim, uma subespecialidade, que é a infectologia hospitalar. Quando se fala de infecção hospitalar, você hoje já tem praticamente uma subespecialidade e o indivíduo que se dedica só àquilo, né? Então, eu, por exemplo, trabalho com infectologia hospitalar, mas trabalho com infectologia clínica também. Então, a gente tem, por exemplo, informações a respeito de microbiologia de laboratório, né, voltado para a área. E a gente trabalha com a parte hospitalar e com o dia a dia das doenças que acometem as pessoas no consultório. A infecção hospitalar é praticamente uma doença, vamos dizer assim, ou não é? Como que é considerada? Não, porque é uma série de doenças ali, né? Normalmente o indivíduo adquire alguma coisa diferente, vamos dizer, ele interna para operar do estômago, por exemplo. E aí lá ele começa a ter febre, começa a ter... aparece uma pneumonia, aparece alguma coisa diferente que ele não tinha. Então, isso é caracterizado como uma infecção hospitalar. É alguma doença causada por um micro-organismo que ele não tinha quando internou para poder se tratar de uma outra coisa. Há uma grande preocupação nesse sentido nos hospitais hoje, não? Existem muitos cuidados a serem tomados para que os indivíduos não desenvolvam esse tipo de doença, né? Assim, os cuidados maiores são com as mãos. Tanto que a gente diz para lavar muito as mãos, porque as mãos é que levam as bactérias e os fungos e os vírus de um lado para outro. Então, a gente recomenda que entre um paciente e outro que você olhe, você lave as mãos, né? Isso para médico, enfermeira, todo mundo da área da saúde que lida com doentes internados tem que ter essa norma para que você minimize a transmissão, porque senão até o médico, o enfermeiro pode estar levando esse vírus. Exatamente, a gente que convive no meio desses bichinhos, vamos dizer assim, você tem uma colonização deles na sua pele, você pode ter pelo convívio constante, e aí você pode levar essas bactérias de um doente que você examina para outro que você vai examinar também. Então, entre um doente e outro, a lavagem das mãos, né, é muito importante para você minimizar esse problema. Bom, a gente está ouvindo falar muito sobre a gripe suína, né? Queria que o senhor explicasse um pouquinho o que é essa gripe. Ela é uma gripe como outra qualquer? Como que a gente pode definir a gripe suína? A gripe suína é um vírus mutante, né, de gripes que ocorrem comumente. Existem vários vírus da gripe e anualmente são feitas vacinas para geralmente os 3 vírus mais frequentes daquela temporada, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Ocorre que de tempos em tempos aparecem alguns vírus mutantes que não estão no padrão comum, né? A gente diz, por exemplo, que essa gripe é gripe do porco aí, por conta os porcos têm gripe, as aves têm gripe. Então, muitas vezes, o indivíduo que cuida desses animais, né,
faz com que, e ele, por exemplo, também pode ter gripe, vírus humanos, vírus de porco e vírus de aves, eles podem se misturar e nessa mistura, de vez em quando, sai algum bichinho mais bravo, que é o que está acontecendo agora, né? Então, apesar de o vírus da gripe suína, vamos dizer assim, os porcos não foram muito acometidos, mas a origem dele é do porco, desse vírus. Então, esses vírus novos, muitos deles não causam doença importante, mas de vez em quando algum é mais agressivo e como nós estamos vivendo essa situação atualmente, ele pode passar, transmitir doença, né? Se bem que agora, depois desses 3 meses de doença, a gente sabe que ele tem o mesmo grau de morbidade, quer dizer, o mesmo grau de transmitir a doença que o vírus comum. Então ele não é mais grave, né? Mas como no começo também ele matou mais gente no México, isso deixou um alarme muito grande. Mas nesses 3 meses observou-se que ele tem características de agressividade semelhantes aos vírus comuns. Por exemplo, criou-se um grande medo nas pessoas, né, no começo por causa dessas mortes. Mas a gripe ou qualquer outro tipo de gripe também mata, né? Sim, a gripe comum, as pessoas não têm essa ideia, mas gripe mata numa pequena, tipo 0,5% dos casos, pode morrer por causa de gripe. Geralmente pessoas idosas, pessoas que têm alguma doença pulmonar prévia, indivíduos que têm imunodeficiência, indivíduos que já tenham tido problemas tipo diabetes, todo tipo de problema em que o indivíduo fique mais debilitado. Então isso é uma forma de você ter maior facilidade de ter doença grave e gripe que pode matar. Bom, a gente ouve falar nos meios de comunicação que não existe a transmissão de pessoa para pessoa aqui ainda no país. Isso é verdade? Porque a gente ouve, os números de casos estão aumentando a cada dia, de uma proporção muito grande. Como que a gente deve levar isso em conta ou não? Passa ou não? A transmissão, obviamente, da doença é de pessoa para pessoa. O que está acontecendo no Brasil é que os casos vindo de países suspeitos, né, da doença, ou que tem maior número da doença, eles estão sendo monitorados adequadamente. Então, já nos aeroportos, né, onde o pessoal chega, rodoviárias, existe um cuidado para que os indivíduos que têm algum sintoma compatível já sejam isolados, mesmo que seja em casa, monitorados e eventualmente tratados com medicação específica, para que ele não seja um fator de transmissão. Então isso no Brasil está sendo razoavelmente bem feito e por isso que nós temos um número de casos abaixo dos outros países, por exemplo, da América do Sul, e que a maior parte dos casos são de pessoas que viajam. Então, a transmissão entre brasileiros, vamos dizer assim, dentro do país, ainda é muito pequena, né? Então, isso mostra que o trabalho está sendo bem feito. Quer dizer que esses cuidados, por exemplo, de mandar as pessoas para casa, de usar máscara, isso daí, então é necessário mesmo? Sim, procede. A gente orienta que as pessoas que vão viajar ou que venham desses países, se você tem alguma manifestação compatível com gripe, que o indivíduo fique quieto em casa, entre em contato, por exemplo, com a vigilância epidemiológica, né, de Araçatuba, aqui no caso, ou da sua cidade, e que com isso, ele ficando em casa, por exemplo, já diminui a chance de transmissibilidade, porque ele não está em contato com outras pessoas, no máximo com a família. Então, todos da família vão ser monitorados, né? Então, esse trabalho é importante para você minimizar a chance. Não quer dizer que nós vamos impedir totalmente, mas você vai fazer com que a doença se alastre de uma maneira muito menos eficiente. Então, quando essa disseminação é mais lenta e você consegue agir com mais eficiência, os casos graves também vão ser em menor número, tanto que nós não temos mortes no Brasil ainda, né? Então, é importante que as pessoas tenham isso em mente. E que, assim, é muito importante lavar as mãos. As pessoas que têm gripe acham que assim, a coisa é transmissão só respiratória. Ela é respiratória também, mas é muito comum. O indivíduo coça o nariz, bota a mão no olho, não sei o quê, dá a mão para as pessoas. Então, as mãos levam os vírus. O que a parte respiratória não faz, de transmissão, são as mãos que fazem. Então, o fato de qualquer doença viral, qualquer gripe que o indivíduo tenha,
lavar as mãos, água e sabão constantemente, porque você está diminuindo muito a transmissibilidade. A parte respiratória fica difícil de você não controla o ar que respira, mas as coisas que você pega, você controla. Então a lavagem das mãos é muito importante nesse tipo de transmissão respiratória de doenças virais. Bom, é uma questão de responsabilidade também da pessoa que está com problema com a gripe, até de não pegar na mão das outras pessoas, né? De ter esse cuidado também, né? Sim, às vezes são detalhes que a pessoa não se atina, porque é automático você cumprimentar uma pessoa, mas a pessoa realmente assim, a partir do momento que ele está gripado, ele tem que saber que tem que ter uma certa distância. Nesse período agora do inverno, né? É mais fácil a transmissão desse tipo de doença? É mais fácil porque as pessoas se aglutinam em lugares fechados com mais facilidade. Então é por isso que a transmissão aumenta. No verão, todo mundo vai mais para lugar aberto, então isso diminui. Agora, se você tem frio, vamos dizer, ambiente, você vai para um lugar mais quente e outras pessoas também vão. E os lugares com mais aglutinação e fechados, você facilita com que o vírus fique ali propagando naquele ambiente. Mas a gente pensa assim, vamos fechar as casas no inverno, mas é importante que as pessoas abram as janelas, deixem o ar renovar dentro de casa também, né, doutor? Sim, claro, é fundamental tomar sol, né? A luz solar é importante porque mata muitas bactérias no ar, né? Isso aí é um fator de saúde. E a circulação do ar também, porque senão você fica com aqueles vírus e bactérias que normalmente já existem, retidos, e o indivíduo fica em contato maior, e ele sendo mais exposto, ele pode ter maior facilidade, maior propensão para contrair a doença causada por esses vírus e bactérias. O senhor disse há pouco tempo atrás que são feitas vacinas, né, a cada ano, porque o vírus vai tendo mutação. Isso. Quer dizer, é possível prever essa mutação do vírus de ano em ano ou não? Não. As vacinas acontecem porque são vários os tipos de gripe. Então, para cada ano, eles selecionam os 3 mais comuns, independente, não são mutações. Eles têm cepas que circulam pelo mundo, né, no hemisfério norte, no hemisfério sul, e existem centros de vigilância de gripe, em que as pessoas gripadas, por exemplo, são colhidos material, né, colhido, e você identifica o tipo de vírus. Então, as pessoas, os laboratórios, repassam isso para os governos, né, tá dando tal vírus está sendo mais frequente, então ele precisa estar nessa vacina que nós vamos fazer. E isso é feito comumente, normalmente, né, isso é feito. Agora, existem naquelas mutações que acontecem de vírus estranhos envolvendo porcos, aves e seres humanos, não tem como prever, porque acontecem milhares de mutações. E a maior, 99% ou mais das mutações não dão ao vírus uma característica mais agressiva, de maior transmissibilidade. Mas se você tem centenas, milhares de mutações, fatalmente vai aparecer alguma mais importante que dá uma característica de agressividade e de capacidade para esse vírus de transmitir doença. E aí nós não temos como saber qual é essa mutação. Por isso que nesses 3 meses o pessoal do laboratório está trabalhando, né, o vírus já foi identificado e agora parte-se para a fabricação de vacinas. Quer dizer que o próximo ano, agora, possivelmente, nessa vacina, vamos ter a gripe suína incluída? Não necessariamente, porque isso é uma situação especial. Vai se fazer uma vacina para esse vírus especificamente. Isso não implica que as outras gripes comuns vai se manter tudo normalmente, mas nós vamos ter essa vacina para esse vírus especificamente a mais. Mas todo o trabalho vai continuar acontecendo normalmente, como acontece todos os anos. Bom, a gente gostaria de falar com o senhor um pouquinho sobre a AIDS, né? Mas a gente vai falar depois do intervalo. A gente vai dar uma paradinha e volta já já. Continue aí. O maior problema que você pode ter em casa é alguém que usa drogas. Encare esse problema de frente.
Hoje no programa Cidadania em Pauta estamos recebendo a visita do médico infectologista Stelios Ficares, que vai estar falando um pouco sobre as doenças infecciosas, entre elas a AIDS. A AIDS é uma doença infecciosa? Certamente, como ela é causada por um vírus, né, ela acaba sendo encaixada na especialidade da infectologia. Bom, a gente ouve falar de várias doenças, mas eu vi uma época que a AIDS se falava muito mais. Hoje está mais brando isso. E como que está a situação dessa doença? Na realidade, a AIDS, hoje ela tem um tratamento em que você não tem a cura, mas você tem o controle da doença. Então, como você tem o controle, as pessoas às vezes relaxam e acham que está tudo bem, que a coisa não é mais problema. E na realidade a doença continua aparecendo, o número de casos continua aumentando, não tanto quanto na velocidade que vinha antes. Aquele boom, né? Mas os casos novos a gente continua atendendo e às vezes a pessoa tem uma falsa sensação de segurança, porque tem tratamento, então a pessoa relaxa a prevenção. Isso tem alguns estudos, né, que mostram esse tipo de comportamento. Mas a doença hoje ela tem esse controle medicamentoso, o indivíduo vive muito bem, trabalha, estuda, leva a sua vida normalmente, tomando seus remedinhos como qualquer diabético, qualquer hipertenso, que também vai tomar remédios por longo tempo. Mas qual que é a realidade desses remedinhos, doutor? É um remédio, vários remédios? Como que é, assim? O pessoal, né, a gente chama de coquetel, popularmente coquetel, implica normalmente em 3 classes de medicamentos. Então, nós temos esquemas que vão de 3 comprimidos, né, até outros que envolvem 8, 10, em situações mais... Isso vai se descobrindo durante o tratamento, que a pessoa precisa de mais ou menos comprimidos? Não, você tem um esquema de início de tratamento mais comum, que é aquele que tem menos comprimidos e que a pessoa tem mais facilidade de tomar, entendeu? Então, você começa com esse esquema. Se o indivíduo tiver algum efeito colateral com esses remédios, que pode acontecer, aí você troca aquele determinado remédio que faz isso. E você vai jogando com isso. Então, enquanto o indivíduo faz o tratamento adequadamente, você tem menor chance de você ter resistência viral. E com isso, aquele tratamento pode perdurar muito tempo. Agora, o indivíduo que começa a falhar no tratamento, toma hoje, não toma amanhã, o vírus vai adquirindo resistência e aí você começa a perder os remédios iniciais. Aí você precisa lançar mão de outros. E se o indivíduo mantém o comportamento de não adesão ao tratamento, você vai ter problemas progressivos. A gente tem casos de pacientes com falência de tratamento, com complicações, né? Bom, vamos falar um pouquinho dos efeitos colaterais. Quais seriam esses? Veja, o indivíduo pode ter intolerância gástrica, você toma um comprimido, passa mal como qualquer remédio. Às vezes ele pode ter anemia por conta disso, às vezes ele pode ter alterações na gordura corporal. Então o indivíduo, por exemplo, começa a afinar o braço, afinar as pernas, pode afinar o rosto. Então isso inclusive chama a atenção da pessoa, porque do ponto de vista social isso é complicado, né? O indivíduo ele sabe que ele vai ficar diferente, que as pessoas vão notar. Então você troca o remédio assim que você puder detectar o problema. Isso é possível controlar, então? Sim, você fazendo o diagnóstico rapidamente, você consegue fazer com que os efeitos colaterais sejam minimizados e com a troca eles voltem ao normal, né? Então o indivíduo não sofre com isso. O senhor falou que há pacientes que deixam o tratamento no meio do caminho ou não fazem como deveria. E isso pode acontecer um grande problema. Sim, aí entra na parte da resistência aos tratamentos, né? Ao tratamento que ele vinha usando, e o indivíduo vai, se ele não muda o tipo de comportamento dele, se ele não tem uma adesão regular, ele vai perder todos os remédios, porque todos eles vão induzir a resistência, porque o tratamento significa que você está reduzindo a quantidade de vírus no sangue constantemente. Se você fica, um dia toma, outro dia não toma, se você fica alternando isso, o vírus ganha chance de se multiplicar e vai se multiplicar aquele que consegue superar esse tipo de problema, vamos dizer, de resistência. E aí esse vírus não vai ser mais suscetível para aquele remédio, vai precisar de outro. Só que nós não temos infinitos tratamentos, entendeu? Então, chega uma hora que esgota. Se o cara não mudar de conduta, não tomar consciência de que ele tem que tomar o remédio constantemente, o problema vai se agravar e ele vai entrar em falência de tratamento e você depois não vai ter o que dar para ele.
As pessoas têm essa mania de ver aparentemente, né? Muitas vezes você não sabe o que está acontecendo dentro do seu organismo e não tem essa preocupação. O senhor tem que falar para as pessoas que vão lá no seu consultório sobre todo esse problema? É um trabalho constante com o paciente nesse sentido? A gente alerta constantemente a respeito dos efeitos colaterais, né? Não quer dizer que o efeito vai aparecer, mas ele pode aparecer. Então, quando o indivíduo ele é alertado, ele detecta com maior facilidade. A não ser, por exemplo, que você tome um comprimido, passa mal do estômago, aí você vai lá para reclamar que ele passou mal do estômago. Isso aí ele distingue rapidamente. Agora, problemas, por exemplo, essa alteração de gordura do corpo, você alerta o indivíduo porque ele precocemente consegue detectar mudança. Ó, meu rosto está diferente, a minha perna está afinando, tal, tem alguma coisa errada. Então, isso ajuda o indivíduo a detectar rápido e com isso a gente troca o remédio e minimiza esse problema. Bom, dentro da experiência do senhor, a responsabilidade, como nós falamos anteriormente da responsabilidade de quem está com uma gripe, até de não estar passando para as outras pessoas, e a questão da AIDS também, existe essa responsabilidade por parte do paciente? Eles têm consciência de usar camisinha nos seus relacionamentos sexuais? De uma maneira geral, as pessoas não querem transmitir doença para outras pessoas. Nossa lida no dia a dia mostra isso. Então o indivíduo, assim, ele se preocupa com o seu parceiro, com a sua parceira, né? Eu estou dizendo de maneira geral, que tem aqueles que não estão nem aí, tá? Mas isso é minoria. A maior parte das pessoas tende a cuidar do parceiro ou da parceira, a usar preservativo, né? De modo a você não transmitir a doença, né? Então, essa responsabilidade, de maneira geral, existe. O ser humano, de maneira geral, é solidário nesse aspecto, fora as exceções aí que o indivíduo não está nem aí. Quer dizer que a necessidade de alertar as pessoas quanto ao uso da camisinha é importante tanto quanto era há 10, 15 anos atrás. Não, sem dúvida. A camisinha continua sendo assim, uma tecla que tem que se bater constantemente, né, porque você evita a gravidez indesejada, outras doenças, né, sexualmente transmissíveis e AIDS, né? Então, na realidade, dá uma proteção para muita coisa. E assim, o pessoal mais novo, mais jovem, tem mais facilidade de aderir, porque isso já faz parte da cultura, né? Isso há 20, 30 anos atrás era muito mais difícil de se conversar. Mas, às vezes, os jovens também acham que assim, isso não acontece com ele, entendeu? Acontece com os outros. É próprio da idade até. Isso. Então, a orientação é sempre bater na tecla, né, dos adolescentes e adultos jovens de que a vida sexual tem que ser responsável, sob pena de você trombar com um vírus desses aí. Bom, a questão da responsabilidade está intimamente ligada a essas doenças que o senhor trata, né? A questão da dengue também, né? Como que está a situação da dengue no município, da leishmaniose? A dengue é uma doença transmitida por vetor, né? Assim como a leishmaniose. Então, são mosquitos, um é a Aedes e outro é o flebótomo, eles têm características diferentes. Mas, de maneira geral, são todas doenças associadas à sujeira, né? Então, o indivíduo que deixa coisas no seu quintal, restos que possam acumular água, seja objetos de várias formas, né? Ou o indivíduo que deixa resto alimentar no chão, de sua chácara, o seu lugar na sua casa, o seu terreno em casa. Então, um gosta de resto orgânico, o outro gosta de água limpa. E se você tiver objetos que acumulam água limpa ou que o indivíduo não liga para aqueles restos que estão lá, ele vai ter propensão para contrair a doença. Agora, mosquito não respeita muro, entendeu? Então, os seus vizinhos também vão entrar na dança. Então, é comum a gente ter gente, por exemplo, que tem leishmaniose e não tem cachorro, mas o vizinho tem e o outro vizinho tem, entendeu? Assim como o indivíduo mantém a sua casa limpa, não tem nada de dengue, mas o outro vizinho não mantém do mesmo jeito. Então, essa é uma doença essencialmente coletiva. Então, se todo mundo trabalha direito, a coisa vai. Se você tem 20 pessoas trabalhando direito e uma não, todos os 20 vão pagar por ele. Vai afetar a todos, né? Certamente. A dengue é uma doença preocupante? Sim, sem dúvida. A dengue, principalmente nós já temos mais de 20 anos de dengue, nós já tivemos várias epidemias com vários tipos de vírus e boa parte da população hoje está suscetível de ter dengue hemorrágica. Então, nós já passamos da fase, vamos dizer, da inocência da dengue, em que o indivíduo tinha dor no corpo e tal, e depois de um tempo sarava. Hoje a preocupação é maior, porque a chance de você ter casos graves é maior, porque as pessoas já tiveram infecções
e podem ter um segundo episódio. E nesse segundo episódio ele pode ser dengue hemorrágico. Quer dizer, tem uma bomba que pode explodir a qualquer momento. Quer dizer, hoje acho que a preocupação deveria ser até maior, então, do que há tempos atrás, com relação à higiene, aos cuidados da casa. Sem dúvida. E o senhor acha que isso está acontecendo? Assim, as pessoas estão sendo informadas disso? Então, existe um trabalho feito, né, pela prefeitura, pela vigilância sanitária, de fazer a visita casa a casa, mas são coisas que dependem do indivíduo. Então, da tua casa, cuida você, do teu quintal, tudo. Dos terrenos públicos tem que ser a prefeitura. Se os dois fazem direito, a doença é controlada. Se os dois não fazem, ou só um faz, a coisa não vira. Então, nós tivemos há 2 anos ou 3 anos atrás, Araçatuba foi campeã estadual de dengue. E no ano seguinte, acho que foi Birigui. Então, a nossa região... É muito próximo, né? Então, nossa região é quente, é um habitat propício para o mosquito da dengue. Nos 2 últimos anos, o ano passado praticamente nós não tivemos, esse ano nós estamos tendo um número de casos baixinho. Então, a coisa está sob controle, mas isso é uma panela de pressão. Então, isso pode entrar em ebulição e explodir a qualquer momento. Então, hoje a vigilância não é aquele negócio, é uma doença do verão. Nós estamos tendo caso agora. Agora no inverno também tem caso de dengue. Tendo, aqui né? na Araçatuba tem. Sim. Então, eles sim, são casos, pinga, né? Não é mas está tendo transmissão. Se está tendo transmissão, o vírus se adaptou, o mosquito se adaptou. Quer dizer, então, ele está presente, como o senhor falou, há tudo um campo propício para que isso se torne uma coisa muito grave. Ele se dissemina mais no verão, mas não quer dizer mais que no inverno não tem mais transmissão, entendeu? Antes era assim o pensamento. Agora, sabe-se que o mosquito ele pode ficar mais quietinho no inverno, tem menos mosquitos, mas tem. Então a doença continua, os casos isolados continuam acontecendo. E isso é mal, porque isso pressagia que o verão possa ser complicado. Bom, então o nosso tempo infelizmente está acabando. Eu queria deixar que o senhor falasse aí para as pessoas que estão nos assistindo quais os cuidados que deve ter então com as doenças infecciosas, né? Uma palavra final. Aí, a coisa é muito ampla, mas assim, pensando por exemplo nos dengue e leishmaniose, que os indivíduos mantenham seus quintais limpos, seus terrenos limpos, não deixe objetos para coletar água, que é criadouro de Aedes, e não deixe restos orgânicos, que é criadouro do flebótomo da leishmaniose. Então, são doenças que dependem da nossa ação e que são facilmente controladas, entre aspas, porque você sabe como cuidar, mas muitas vezes não faz, ou teu vizinho não faz. Em relação a AIDS e outras doenças, é usar preservativo, né? Ou você tem um relacionamento único, né, com um parceiro ou uma parceira, o que é muito difícil, porque depende da outra pessoa também, né? Sim, lógico, isso é uma relação de confiança que tem que existir. E, caso contrário, usar preservativo ou que o parceiro use preservativo. E lavar as mãos, né, sempre, sem parar, né? Água e sabão, a gente aprendeu dos nossos pais, antes de comer, vai lavar a mão. Então, isso serve para tudo. Antes de comer, antes de... se você está doente, principalmente com uma doença de transmissão respiratória, é lavar a mão constantemente, porque isso dificulta em muito a transmissão das doenças. Eu queria agradecer mais uma vez a sua presença. Eu que agradeço o convite. Eu gostei muito e espero que você aí de casa também. Eu espero você no próximo programa. Até lá!